Saudações galera, Chapéu de Bico. No ar mais uma edição do Chapéu de Bico Repórter. Abordando um tema muito comentado nos últimos dias, a extinção da profissão dos cobradores de ônibus. Ao menos 56 cidades do Brasil dispensaram os cobradores de parte ou de todas as linhas de ônibus que operam, segundo o levantamento da NTU, associação que reúne as empresas de transporte urbano do país. O Brasil tem cerca de 3.300 municípios com serviço de ônibus municipal. Entre as capitais, 14 das 26 cidades retiraram parcial ou totalmente seus cobradores. São elas: Belém, Belo Horizonte, Florianópolis, Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. Em São Paulo, por exemplo, cobradores deixaram de atuar em parte das linhas locais, que geralmente possuem veículos menores. A cobrança da passagem é feita pelo motorista. A cidade possui uma lei que exigia a presença de 2 profissionais a bordo dos coletivos, mas a regra foi alterada em 2014. Na Grande São Paulo, houve corte da função em cidades como Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Mairiporã e São Bernardo do Campo. No Rio de Janeiro, 34% da frota ainda opera com trocadores. Segundo a NTU, a primeira capital a tomar a medida foi Goiânia, em 1998. Segundo especialistas do setor, a retirada dos cobradores representa um corte de custos para as empresas, o que em tese poderia ajudar a baratear a passagem. Eles afirmam também que o custo da mão de obra representa cerca de 50% do valor da tarifa paga. Cada ônibus urbano costuma demandar em média 5 postos de trabalho, 2 motoristas, 2 cobradores e um profissional de mecânica ou do administrativo. Otávio Cunha, presidente da NTU, explica que o cargo de cobrador perde sua função à medida em que aumenta o uso de meios eletrônicos. Diversas cidades do mundo aceitam pagamento via cartão bancário ou pelo celular. A presença de cobradores é rara em outros países. Nos Estados Unidos e na Europa, o pagamento é feito ao motorista ou se aceita apenas pagamento por cartão. Há casos em que o passageiro deve levar o valor exato, sem a possibilidade de pedir troco, de modo a agilizar a cobrança. Em países como a Alemanha, o usuário precisa comprar e validar o próprio bilhete. A fiscalização é feita por agentes à paisana, que podem pedir o bilhete a qualquer momento. Quem não tiver um ticket adequado é multado. O modelo é usado no VLT do Rio. Por outro lado, a mudança elimina postos de trabalho em um momento de crise no país, que soma mais de 13,1 milhões de desempregados. Segundo a ANTU, há cerca de 200 mil cobradores no país. Mas não é de hoje que os cobradores vivem apreensivos com a possibilidade de perderem seus empregos. Desde os anos de 1990 é discutida pelas empresas a extinção dos cobradores. Mas as reivindicações dos donos de empresas de ônibus ganharam mais respaldo e força em 2009, na segunda gestão do prefeito Gilberto Kassab, com um novo partido, PSD. Já em 2003 a SP Trans informou o pagamento eletrônico de passagens, o bilhete único, criado para oferecer integrações entre ônibus, trens e metrô. Após a implantação, hoje, apenas 6% da tarifação pagas com dinheiro. Em 2011, o vereador Antônio Carlos Rodrigues do PR apresentou o projeto de lei 457 de sua autoria, que previa a extinção da função de cobrador nos ônibus da capital paulista, em especial os do que servem corredores. Havia levantado muita polêmica. Vários passageiros se colocaram favoráveis à presença do cobrador por entenderem que ele não apenas recebe o dinheiro das passagens, mas auxilia o motorista na visualização do embarque e desembarque, ajuste de espelhos internos e retrovisores, e contribui com o usuário nas informações sobre as linhas e pontos e ajuda pessoas com volumes e crianças a passarem pela catraca. Mas o Sindimotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores, praticamente descartou a importância dos cobradores. Na época, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores, Nailton Francisco de Souza, usou o mesmo discurso das empresas de ônibus e disse que pouca gente paga as tarifas com dinheiro e que o cobrador fica boa parte do tempo ocioso dentro do ônibus. Ele era favorável à retirada dos cobradores e o pagamento de mais R$ 250 para motoristas que dirigirem sem o colega de trabalho.
Além disso, defendeu o pagamento de adicional por insalubridade para os motoristas por conta disso, o que permitiria que eles se aposentassem pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com 25 anos de contribuição. Só para lembrar que, na cidade de Campinas, na ocasião, o anúncio da extinção da função do cobrador, as empresas responsáveis pelo transporte coletivo da cidade afirmaram que todos seriam realocados para outras funções dentro da própria empresa. Porém, para uma parcela significativa dos profissionais, não foi o que aconteceu. Em outubro de 2014, 47% dos funcionários tinham aderido ao Programa de Aperfeiçoamento Profissional, PAP, e a situação do restante permanecia incerta. Consultada em janeiro de 2019, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, confirmou que aqueles que optaram por não aderir ao programa tinham sido desligados, mas não informou se foi por demissão voluntária ou não. Mas fica a pergunta que não quer calar. Será que as promessas que foram feitas para os trabalhadores da cidade de Campinas e outras cidades que extinguiram totalmente a profissão de cobrador de ônibus, promessas essas que não foram cumpridas, vão se cumprir em alguma cidade? E os sindicatos? Quando vão deixar de fazerem acordos com os patrões e o poder público e realmente mostrar a sua força, que é nosso direito de greve? Mas e aí? O que você acha? Deixe um comentário, dá um like e compartilha esse vídeo para fortalecer a nossa página. Valeu, galera!